Olá, meu nome é Renato e nesse dia eu queria compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus com vocês. Queria ler um texto que está lá em Marcos, capítulo de número 14, a partir do versículo 43, que diz assim: Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decapando-lhe a orelha. Disse Jesus: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Dos 4 evangelhos, o único que relata sobre esse homem que fugiu nu é apenas o evangelho de Marcos. A Bíblia não relata quem era esse homem, até existem algumas teorias, mas não tem como ter certeza quem era esse homem. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a atitude desse homem. Vou ler novamente esses 2 versículos que dizem dele, que diz assim: Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Algumas coisas precisam nos chamar a atenção nesse texto. O que estava fazendo um homem ali, junto com uma multidão, apenas com um lençol? E por que ele estava apenas com um lençol e não estava com roupa, como todos os outros? A Bíblia diz que ele estava com um lençol de linho. Para começar, essa expressão mostra que provavelmente ele era um homem que tinha uma certa condição financeira. E por ele ter apenas jogado um lençol de linho e não ter se vestido, mostra também que ele não estava se programando para seguir Jesus, mas foi algo que talvez de última hora, algo que talvez alguém passou lá na casa dele: vai ter um evento ali, Jesus vai estar lá, vamos lá ver o que é. Mas vai começar agora, vamos agora. E aí o homem foi, talvez de última hora, e foi lá ver Jesus. E o que esse homem representa para nós? Esse homem, primeiro ele foi levado pela modinha. Ele não é um homem que realmente estava decidido a seguir Jesus. Ele era um homem que não estava se preparando para ir encontrar Jesus. Ele era um homem que viu todo mundo indo e foi também. E isso não dá nenhuma profundidade, isso não mostra que ele realmente queria estar ali por causa de Jesus. E trazendo para a nossa realidade hoje, para quantos hoje nós perguntamos: não, você é de Deus? Não, claro, eu sou de Deus, né? Eu sou uma pessoa que eu amo a Deus. Então, mas você segue o que ele diz? Não precisa seguir 100% o que ele diz, né? Jesus é bom, né? Ele ama todos e eu posso fazer o que eu quiser, que Jesus me ama e eu vou ir para o céu. E quantas vezes nós temos vivido esse evangelho fraco, e um evangelho que realmente não agrada a Deus. É esse evangelho modinha, esse mundo gospel, que tudo pode, Deus ama todos e eu posso fazer o que eu quiser e Jesus vai continuar me amando. Existe uma frase que, se não me engano, é de Martinho Lutero, que diz que a palavra de Deus, ela não é nem antiga e nem moderna, ela é eterna.
aquilo que Deus deixou para nós como verdade na palavra dele, isso são princípios eternos e nada pode mudar. Nós não podemos viver um evangelho de modinha. Você sabe que Jesus, ele aceita qualquer um que se chegar a ele. Mas quando uma pessoa se achega a Jesus de verdade, é impossível ela se manter do jeito que ela está. Porque quando nós nos achegamos perto de Cristo e vemos o quão santo ele é, a luz dele também revela os nossos pecados, revela o quão sujo nós somos. E mesmo assim Deus nos perdoa. Mas ele não quer que nós fiquemos do jeito que nós estamos. Nós precisamos a cada dia evoluir e abandonar nossas práticas pecaminosas. É fato que enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós vamos pecar, mas há uma diferença entre cometer um pecado acidental, algo que, não queria ter feito isso e acabei fazendo, e viver no pecado. Nós não podemos viver no pecado, ter práticas pecaminosas constantes, algo que faz parte do nosso dia a dia, o pecado fazer parte do nosso dia a dia como algo comum, e achar que Deus nos aceita assim e Ele não vai fazer vista grossa, porque a Bíblia diz que a porta é estreita. A porta larga não é a porta de Cristo, a porta é estreita. A Bíblia diz que aquele que quer seguir a Jesus, que tome a sua cruz e siga Ele. Não existe evangelho sem cruz. O lençol também representa uma fé fraca, uma fé sem base. Esse lençol que o homem estava vestindo era algo que, como aconteceu, quando foram tentar prendê-lo, o lençol não estava fixo nele. E os homens talvez o agarraram pela roupa, tentaram segurar o homem, e o lençol ficou e o homem saiu nu, envergonhado. E é isso que acontece quando nós não temos a nossa fé firmada em Jesus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós não tivermos esse cinturão da verdade, onde nós, prendendo a nossa roupa aqui, que é o exemplo que eu estou usando, onde é que nós possamos basear nossa fé em Cristo, não adianta. A hora que vier uma situação difícil, a hora que os ventos contrários soprarem, não vai dar certo. Nossa fé é fraca, é uma fé que não está baseada em Cristo, mas simplesmente em modas, simplesmente no que todo mundo faz eu vou fazer, simplesmente porque eu estou indo junto com fulano, ciclano. Quantas vezes nós vemos alguém que fala assim: eu ia naquela igreja, mas tal pessoa me machucou e eu abandonei e agora eu não vou mais em igreja nenhuma. Você sabe que existe uma frase e é muito verdade. Aqueles que largam os caminhos de Deus por causa de pessoas, talvez nunca estiveram lá por causa de Jesus. Renato, é errado, por exemplo, eu trocar de igreja? Se você percebeu que determinada igreja tem uma visão cristocêntrica, que tem uma visão realmente baseada na palavra de Deus, e se encaixa, você se sente melhor lá, não é algo errado, não é algo que vai trazer maldição sobre a sua vida. Muito pelo contrário, se for algum lugar que você se sente bem, que você está crescendo espiritualmente, é algo bacana. Mas quais são as suas motivações para isso? Eu estou indo na outra igreja porque essa aqui eu briguei com o meio mundo e agora não quero mais ficar aqui, eu quero ir para outra igreja. Ou não, eu vou abandonar os caminhos do Senhor porque tal pessoa fez algo que eu não gostei. Isso não é legal, isso fere o princípio do perdão. Nós precisamos nos reconciliar com os nossos irmãos. A própria Bíblia diz que nós precisamos perdoar uns aos outros e ter a nossa fé e os nossos olhos fixos em Jesus.
E esse lençol ele também mostra um evangelho de fachada, um evangelho que muitas vezes é só para outras pessoas verem e realmente não tem essência de Cristo dentro do nosso coração. Existe uma história, e eu quero encerrar com ela, de um jovem advogado. Ele tinha acabado de se formar, de passar no exame da OAB, e ele ainda não tinha clientes, e ele tinha arrumado um escritório. E ele ia todos os dias para o seu escritório, mas ele ainda não tinha nenhum cliente. Até que um dia, no começo do seu trabalho ainda, tocou a campainha. E ele falou, meu primeiro cliente. Mas ele não pode saber que é o primeiro cliente, porque senão, que credibilidade eu vou passar para ele? Ele foi, abriu a porta, pegou o telefone e começou a falar no telefone muitos termos técnicos e termos jurídicos, e ele falava muito alto e ele mostrava que ele sabia o que ele estava falando e de uma causa muito complicada, mas ele dava uma solução ali para um fictício cliente que estava no telefone, porque não tinha ninguém na outra linha. Ele fez um teatro ali para a pessoa que estava entrando perceber, e ele ficou ali alguns minutos, e depois de 10, 15 minutos depois, ele desligou o telefone, depois de fazer todo o seu teatro, e foi atender o homem da porta e disse, pois não, como posso ajudar? E o homem da porta, espantado com o que tinha acontecido, olhou para ele e disse assim, nossa, mas como o seu telefone está funcionando? Eu sou o homem eu que vim ligar seu telefone, eu sou da empresa telefônica que veio ligar o aparelho para você. Como que você conseguiu ficar 10, 15 minutos falando no telefone, sendo que seu telefone nem foi ligado ainda? E aquele homem, diz a história, que ficou muito envergonhado e não teve como fugir, não teve como escapar daquela situação. E que isso não seja a nossa realidade, que a nossa fé realmente seja baseada em Cristo, que nós possamos realmente estar firmados nele e fazendo a diferença nessa terra. E não simplesmente porque todos fazem, ou porque é moda falar que ama Jesus, porque é moda dizer, porque não, todo brasileiro fala que conhece a Deus. Não, que nós possamos realmente ter um relacionamento forte, um relacionamento firmado em Cristo, e que possa crescer a cada dia. Essa foi a mensagem de hoje, que isso tenha edificado sua vida, que isso tenha feito diferença e que Deus te abençoe.